Muito bem, meus amigos, muito boa noite para todos. Hoje, meados 17 de abril, e nós vamos, então, seguindo com muita alegria essa oportunidade de todas as segundas-feiras de estarmos estudando o tema da mediunidade nos moldes do que a doutrina espírita nos indica, nos mostra, tanto na teoria quanto a questão do exercício e da prática mediúnica. Então, todos são muito bem-vindos. Eu lembro que todas as reuniões são gravadas e depois colocadas no YouTube da Sociedade Espírita Reencontro, para que quem quiser, né, possa rever ou se perdeu por algum motivo durante a semana ir buscar aquele conteúdo. Eu gostaria de apresentar para vocês a Jasmine. Jasmine, buenas noches. A Jasmine, ela mora em Miami. Buenas noches. Ela está ali com fones de ouvido e ela já faz parte do grupo da fluidoterapia infantil nas quintas-feiras à tarde e, a partir de hoje, começa a estudar conosco. Ela não fala português, mas já compreende alguma coisa e ela já tem as duas apostilas. As duas, aliás, em língua portuguesa, e hoje eu enviei para ela as duas no idioma espanhol, para que ela possa ir acompanhando naturalmente. Então, Jasmine, em nome de todos aqui, boa noite e sejas muito bem-vinda, viu? Então, nós vamos fazer assim, vamos pedir para a Luciana, boa noite, Luciana, que a Lu possa cantar para nós uma música que vai como que com ela dando início ao nosso encontro de hoje. Obrigado, Lu. Eu que agradeço. Quando a sombra da tristeza cobrir bem fundo o coração, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. E deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Muito obrigado, que assim seja. Então, queridos, que nós, agora juntos todos, possamos nos ver, nos abraçar e darmos início ao nosso estudo da noite, agradecendo imensamente tudo o que diz respeito a essa espécie de privilégio de nós podermos, todas as segundas-feiras, estarmos assim em comunhão, orando, estudando
e buscando contribuirmos também para que a espiritualidade que nos conduz possa realizar por aqueles que estão sofrendo no mundo algo que lhes seja proveitoso, como um verdadeiro lenitivo, fluídico, moral, espiritual, para que se refaçam e possam ganhar o bem-estar que todos nós aqui desejamos para qualquer um no mundo inteiro. Agradecendo a Bezerra, a Eurípides, Pedro Ernesto, a inúmeros espíritos que nunca viveram propriamente no Brasil e que estão ligados a diversas nações e que têm cooperado conosco nas atividades de tratamento, de auxílio, e que também já estão presentes e se movimentando enquanto estudamos, para que haja todo um outro proveito do encontro desta noite. Que Jesus nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, que toda uma expressão muito bonita de caridade, de auxílio fraterno, possa ir começando na medida em que nós também vamos dando início ao nosso estudo da noite. Muito obrigado a todos e que assim seja. Muito bem. Eu só gostaria de lembrar, agora sim, tem alguém da 80ª Vara do Trabalho no Rio que estava com o microfone aberto, mas já está no modo silencioso de novo. Então, vamos para a nossa apostila, porque temos muitas coisas bacanas para nós vermos. Talvez vocês já tenham se dado conta, queridos, que hoje nós vamos começar o tema número 7, numa página que é a 137 da apostila atual. E aí vocês vão vendo comigo o título do tema ou capítulo, Manifestações Mediúnicas Incomuns de Efeitos Físicos. E aí nós vamos, em seguida, nos lembrando que nós temos já estudado e lembrado repetidas vezes que os fenômenos psíquicos, eles se dividem em fenômenos anímicos e mediúnicos. E os fenômenos mediúnicos, por sua vez, dividem-se em fenômenos de efeitos intelectuais e outros fenômenos de efeitos físicos. Quando nós estudávamos vidência, audiência, psicografia, psicofonia, intuição, nos capítulos anteriores, recentemente, nós estávamos lidando sempre com a mediunidade de efeitos intelectuais. De tal maneira que existem outras expressões menos comuns, ainda de efeitos intelectuais muito próprias da natureza humana. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho aquelas chamadas de efeitos físicos. Então, há uma lista grande de aspectos relacionados aos chamados efeitos físicos. É uma lista de talvez uma dúzia de itens. Mas hoje nós vamos ver os principais, ou pelo menos vamos dar início ao estudo deles, né? Então, eu vou começar a fazer a leitura e depois vamos nos deter um pouquinho
no primeiro item, como vocês vão ver. Então, vejamos, dentre os diferentes tipos de mediunidade, há os de ocorrência pouco comum, sobretudo nas reuniões corriqueiras da casa espírita, que, a rigor, priorizam o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Contudo, é importante manter-se informado a respeito dessas ocorrências, assim categorizadas por Allan Kardec. 2 pontos. A mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem os chamados médiums especiais, dotados de aptidões particulares. Nesse estudo, a partir de hoje, será dada ênfase às principais modalidades mediúnicas incomuns de efeitos físicos, como curas espirituais, materializações e transporte de objetos, entre outros. No próximo, serão analisadas as mediunidades incomuns de efeitos intelectuais. Então, esse é um panorama para nós, não é? E tudo é válido, tudo é proveitoso, porque nós, espíritas, precisamos conhecer toda essa gama de possibilidades de expressões mediúnicas, umas bem comuns e bem importantes para a proposta da mediunidade voltada para a caridade, outras nem tanto. Então, por exemplo, vocês olham para este quadro e vocês veem uma pintura. Então, a psicopictografia, ali é um exemplo apenas, é um exemplo de expressão mediúnica de efeitos intelectuais, mas ela é incomum, porque são poucos os médiums pintores. Eles existem, estão por aí, no Brasil e no mundo, mas não é que nem a psicografia, que é muito mais comum como expressão do intercâmbio mediúnico no dia a dia, em qualquer lugar, mas muito na casa espírita, porque são as reuniões onde tudo isto acontece com a devida frequência. Então, voltando, mediunidades de efeitos intelectuais e de efeitos físicos. E hoje nós vamos trabalhar um pouco a esse respeito. Então, o primeiro item, materialização de espíritos. Trata-se de um fenômeno mediúnico que permite aos espíritos tornarem-se visíveis e tangíveis ou palpáveis às pessoas em geral, mesmo que não sejam médiuns videntes. Porque a vidência é uma mediunidade de efeitos intelectuais. As materializações são de efeitos físicos. E aí todos os que estiverem naquele ambiente, mesmo não tendo nenhuma vidência, vão enxergar aqueles materializados, como enxergam qualquer pessoa reencarnada, encarnada no plano comum físico, onde nós nos encontramos. Durante estas aparições, é uma outra maneira, com uma outra palavra, né, para nós entendermos o fenômeno, é comum o espírito materializado apresentar-se com a aparência da reencarnação anterior, revelando aspectos fisionômicos facilmente identificados. Materializado, o espírito pode estabelecer conversação direta
com os encarnados movimentando-se no recinto onde se encontram. A principal finalidade da materialização é a comprovação da sobrevivência, individualidade e imortalidade do espírito após a morte do corpo físico. O fenômeno não é, contudo, de execução simples, pois envolve a utilização de diferentes fluidos, sobretudo o ectoplasma, fornecido pelo médium de efeitos físicos. Muito bem, então, nós vamos agora trabalhar esta introdução, esse elemento, que é um elemento fundamental que somente os encarnados possuem. E é esse o ectoplasma que vai ser utilizado para que os espíritos, numa reunião especial para isto, se materializem e se tornem muito bem vistos pelos que estão ali. Esse ectoplasma, queridos, todos possuem, em graus maiores ou menores. Mas este ectoplasma, que nós também podemos rotulá-lo de fluido vital, ele mora no duplo etérico dos encarnados. E só quem tem duplo etérico é o corpo físico. Por isto que ectoplasma, fluido vital, duplo etérico, isso pertence ao homem carne, como eu poderia lembrar também. Os desencarnados não possuem esta parte da constituição dos seres humanos tão somente vivos no mundo material. E os médiuns de ectoplasmia, os médiuns que possibilitam toda aquela gama, aquela variedade de fenômenos de efeitos físicos, são os que podem fornecer, exteriorizar o ectoplasma em graus suficientes, por exemplo, para uma materialização. E aí, então, são médiuns muito raros. Agora, médiuns semelhantes de ectoplasmia podem fornecer uma quantidade suficiente para fazerem com que mesas, cadeiras, objetos quaisquer se desloquem no ambiente. Vocês lembram da história dos fenômenos psíquicos, a questão das mesas girantes. Então, as mesas girantes giravam porque havia pessoas nos Estados Unidos e na França, naquela época, de propósito, dentro de um planejamento da espiritualidade, para reunir pessoas, e aquelas mesas, elas se deslocavam mostrando inteligência, mostrando que não era apenas um movimento sem propósito. As pessoas aprendiam que os movimentos respondiam às questões daqueles que, às vezes até por motivos banais, se reuniam na sociedade parisiense de então. Mas exatamente dentro de um propósito e dentro de uma estratégia do alto, aqueles fenômenos chamaram a atenção de alguns curiosos mais preparados, até que um amigo convida, vocês lembram disso, Allan Kardec, para conhecer o fenômeno. E quando ele resolve ir até lá conhecer, ele fica muito impressionado, e nós podemos dizer que aquilo ali foi como que um marco na história da doutrina espírita, porque foi
a maneira que o mundo espiritual encontrou para que esse missionário conhecesse algo que lhe chamasse bastante atenção e cujo estudo, a partir dali, daquela fenomenologia, traria Allan Kardec para conhecer o mundo espiritual, os espíritos, e começasse a trabalhar o livro dos espíritos, formulando, coletando perguntas para os espíritos responderem. Então, de certa maneira, precursores também da doutrina espírita eram médiuns com esta particularidade da ectoplasmia, e eram fenômenos que chamavam muito a atenção de todas as comunidades, onde esses médiuns viviam, frequentavam. Por exemplo, Swedenborg era da Suécia. Então, Swedenborg teve uma série de seguidores porque ele era um médium de ectoplasmia e ele, através dele, a espiritualidade realizava inúmeros fenômenos. De tal maneira que Swedenborg ele é muito conhecido, tanto na Suécia como em outros lugares, porque seus seguidores foram implantando lugares de trabalho, reverenciando aquele médium pela sua capacidade de, então, de gerar questões inusitadas e que eram de muito proveito também, porque revelavam a existência do mundo espiritual. Então, sigamos. Tem uma série de outras questões aí, mas vamos vendo aos poucos. Então, seguindo o texto, a palavra ectoplasma foi cunhada por Charles Richet, que nasceu em 1850 e viveu até 1935. Então, de certa maneira, ele é pós-Kardec, né? Conhecido como o pai da metapsíquica, porque no primeiro momento ele não se tornou espírita. Ele foi se tornar espírita depois, mas ele estudou esses fenômenos todos e ele escreveu o chamado Tratado de Metapsíquica, que é um livro, vamos dizer, conhecido daqueles que, em alguma época, desde então, se interessaram pelo estudo da metapsíquica, envolvendo fenômenos inusitados, extraordinários, que depois ele próprio foi compreender que tinha a ver com a mediunidade. Essa bioenergia ectoplasma faz alusão a uma substância leitosa que, a despeito de ser produzida no interior da célula, no seu protoplasma ou citoplasma, pode ser expelida para fora do organismo humano. Então, aqui vale uma lembrança. Quando, por exemplo, por sabermos disso, na prece pela humanidade, quase que todos os dias nós nos referimos a isto, a ideia de que os encarnados que frequentam a oração são convidados a uma atitude generosa de doação fluídica desta natureza, o fluido vital ou o ectoplasma, do interior das suas células. Células orgânicas, células do corpo físico. O perispírito também possui uma natureza celular, mas o fluido que nos interessa nesse particular é o do corpo, é do citoplasma de células do fígado, do cérebro, da pele, dos tecidos linfáticos, de uma condição qualquer dos tecidos múltiplos do organismo biológico do corpo físico.
Muito bem, sigamos. Então, todos podem oferecê-la, expeli-la. Qual é a diferença das pessoas comuns para esses médiuns de ectoplasmia? É porque eles têm uma condição de facilidade para desprenderem como que esse material de dentro do seu corpo, seja por ação da sua vontade, seja em reuniões próprias, por uma movimentação, manipulação protegida por benfeitores que estejam trabalhando naquele cenário da reunião de ectoplasmia. Então, essas são reuniões muito delicadas, muito especiais, e hoje, ou na próxima segunda-feira, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isto, né? Então, os médiuns de materialização, dentre os demais de efeitos físicos, têm a capacidade de produzir mais abundantemente o ectoplasma, substância fundamental às aparições, materializações e tangibilidade dos espíritos. Então, dois aspectos para nós cuidarmos de estudar. São duas questões. A quantidade que esses médiums, vamos dizer assim, eles como que formam. Então, isto é de uma natureza da sua condição biológica, porque ectoplasma é da biologia. Então, é importante nós lembrarmos isso. Mas não é só a quantidade. É claro que quanto mais quantidade houver, mais fácil o fenômeno acontecer e aquele médium realmente ser um médium de ectoplasmia. Mas, além da quantidade que ele forma, que as suas células formam, isso tem a ver com fosfato, tem a ver com ADP, tem a ver com questões genéticas, se nós quisermos cuidar de certos pormenores. Mas também tem a ver com a capacidade de exteriorizar, porque os dois aspectos são complementares entre si. A quantidade disponibilizada e, ao mesmo tempo, a facilidade de oferecê-la aos dirigentes espirituais da reunião, daquele momento e assim por diante. Muito bem. O ectoplasma apresenta o aspecto de uma pasta flexível. E agora nós vamos com o André Luiz. É ele que tem esta expressão. A maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, sendo que nas materializações espirituais é expelido do corpo do médium, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se. Só um instantinho. Só um instantinho. A exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. Relata André Luiz, que acrescenta outras informações ao que a minha tela do texto, ela, quando o host se altera, ela foge. De novo.
Muito bem. Só um instantinho. Deixa eu fazer outra coisa. Agora está bem. Então, lembrando que isso faz parte de um texto do próprio André Luiz. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo, claro que quando em quantidade, nessa esterilização, que não conseguimos descrever, porque não há analogia com outro odor qualquer, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresenta o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Seguimos. Ainda segundo André, o ambiente onde a materialização ocorrerá é cuidadosamente preparado por trabalhadores desencarnados, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos desse teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. Prossegue ao afirmar que a materialização, para ser perfeita, exige segura desmaterialização do médium, olhem isto, e dos companheiros encarnados que o assistem. Ou seja, em reuniões desta natureza, os colaboradores encarnados, sobretudo o médium ou os médiums principais de ectoplasmia, eles vão, na medida em que eles exteriorizam uma grande quantidade do ectoplasma, se eu puser uma balança de precisão e o médium sentado na cadeira ou na poltrona, se eu meço como que o peso dele ou dela antes e comparo com o peso depois que o ectoplasma já foi exteriorizado, eu posso ter uma diferença de 1 quilo ou 2. Esse 1 quilo ou 2 é de ectoplasma. E é essa matéria que os desencarnados vão utilizar para revestirem o seu corpo astral, que já pertence ao perispírito e que tem a forma humana. E aí todos vão ver aquele espírito materializado, seja ele da condição moral que for, sempre com permissão daqueles que dirigem espiritualmente a reunião em si. Então, esse é um aspecto importante também para nós. Mas repara a desmaterialização do médium, para que ele possa oferecer a quantidade desejável, né? Mas depois, não se preocupem, no final, ele poderá ser, claro, trazido de volta para a origem, não é? Para que o médium se recomponha ao final da reunião, não é? E reparem que existem questões que se relacionam com isto. Assim como há materializações de espíritos, na medida em que o corpo do desencarnado se desmaterializa durante um período, um intervalo maior ou menor de tempo, né? Outras questões se relacionam. Então, por exemplo, a mesma ectoplasmia permite a mediunidade de cura, como está em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec.
Então, por exemplo, se um paciente, dentro de uma reunião de tratamento envolvendo médiums de ectoplasmia, o que acontece? Pode haver um paciente que tenha, por exemplo, um tumor benigno ou maligno num órgão qualquer, e se ele tem merecimento e chegou àquela reunião com aquela equipe, a espiritualidade pode, como um recurso, desmaterializar o tumor e livrar o paciente daquele problema médico mais ou menos grave, seja o tumor do tamanho que for. Recursos na natureza existem, e uma natureza que envolve as questões humanas típicas deste mundo: corpo físico, duplo etérico e as questões da lei de amor, de justiça e de caridade. Mas esse é outro assunto que nós vamos ver provavelmente mais na semana que vem. Muito bem, então vejam, nas materializações completas, partes do corpo do médium são momentaneamente desmaterializadas. A propósito, recomendamos a leitura do livro Um Caso de Desmaterialização, de Alexandre Aksakov, que é um livro desse autor que é russo e que foi versado para o português pelos editores da FEB, há muitos anos atrás. Ele tem uma capinha verde. Eu vou achá-lo aqui em casa e na semana que vem eu mostro para vocês. Outra questão para seguirmos adiante: todo o processo envolve, portanto, a conjugação de energias ou fluidos distintos, habilmente manipulados por especialistas desencarnados. Assim, genericamente denominados por André Luiz, fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa atmosfera, nossa dos desencarnados. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem, da equipe encarnada como um todo. E fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Porque nós estamos comentando, né, a ideia do ectoplasma como uma coisa humana. Claro, é o nosso objetivo principal, mas existem outros fluidos análogos, por exemplo, nos animais, nos mamíferos, sobretudo, mas também nos vegetais, especialmente nos vinhedos e nos trigais. Não creio hoje, mas semana que vem nós vamos conversar um pouquinho sobre a natureza do corpo de Jesus, quando aqui esteve há 2000 anos. Mas hoje eu penso que nós poderíamos ver um pouquinho ainda a respeito desse tema, quando lembrarmos do segundo item, que é o da mediunidade de transporte, e o terceiro, que é o da mediunidade curadora. O quarto, nós vamos ver a transcomunicação instrumental. Então, talvez seja melhor nós interrompermos um pouquinho a apostila, e eu gostaria de lembrar para vocês que eu tive, quando mais jovem, a oportunidade de frequentar durante praticamente uma década reuniões de materializações luminosas, materializações ostensivas de espíritos. E eu até teria
muitas histórias interessantes para partilhar com vocês, porque foi um período de muito aprendizado, um período de algo que eu nem imaginava na época, o quanto seria diferente da experiência de outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, né? E do quanto nós conhecemos ali inúmeros espíritos desencarnados, aproximadamente 20, e esses espíritos se materializavam em sequência durante mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de reunião, quinzenalmente, aos sábados, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, na Rua das Palmeiras, que era a casa de Dona Zilá Chaves, já há muitos anos desencarnada. Então, ali nós conhecemos inúmeros espíritos, o próprio doutor Pedro Ernesto se materializava, espíritos muito queridos, dos quais nós nos tornamos muito próximos, muito amigos, talvez até, olhando de um outro modo, fosse um reencontro de espíritos que já nos conhecêssemos antes, como certas vivências que eu possa contar na próxima segunda-feira, denotar para todos, não é? São histórias que nós não vamos esquecer jamais e que, pelo fato de nós estarmos trabalhando essa temática hoje, poderá ser muito válido nós vermos isto de perto. Outra ideia é a ideia de que são muito poucos os grupos no mundo relacionados a isto, não é? Mas eles continuam acontecendo. E, apesar de tanto que já se conhece quanto aos estudos espíritas, aos conteúdos doutrinários, nada invalida que grupos sérios de trabalho estejam pesquisando e convivendo, formando como que reuniões para o desenvolvimento, tanto quanto para práticas que envolvam médiums com esta condição, seja para a cura, especialmente, para benefícios tanto para aqueles que possam estar presentes no ambiente, pacientes de enfermidades quaisquer, como pelo fato de que aquele grupo de encarnados, sobretudo pela presença de 1 ou 2 médiuns, de muita doação fluídica ectoplasmática, aquele grupo encarnado, monitorado, dirigido pelos desencarnados, aquele material é um tesouro instrumental de uma medicina para doentes, de um modo geral, da comunidade, porque eles retiram da equipe dos doadores em potencial e eles vão ajudar por todo lado. Eu ia comentar da outra vez, mas eu já me lembro, né? Essas reuniões que eu frequentei, elas eram muito bem administradas. Era um grupo familiar, né? Na verdade, eu vou apenas lembrar como que isto começou. O começo mesmo eu não participei, mas numa altura minha mãe foi convidada para conhecer o grupo. Era praticamente um grupo de senhoras. Minha mãe foi uma primeira vez em casa da Dona Zilá e gostou muito. E, na mesma ocasião, ela perguntou para aquelas que tinham um certo jeito de coordenação: olha, eu gostaria de trazer o meu filho, caçula, é o Sérgio. Será que eu poderia trazê-lo para conhecer na próxima reunião? Aí elas conversaram um pouquinho
E disseram, pode sim. E aí, na outra vez, 15 dias depois, eu fui, conheci, e aí nunca mais saí durante esses anos todos, né? E eu me lembro que, por causa desse tesouro e da delicadeza desse material, não é uma reunião aberta ao grande público, a não ser quando ela é estruturada para cura. E aí você vai receber os pacientes que vão ser tratados por aquele grupo. Então, há um vai e vem de pacientes. Mas, normalmente, não. É um grupo fechado. E aí eu me lembro que uma vez alguém conhecido quis participar. Não sei se fui eu que levei ou se foi através de outra pessoa. E a pessoa não era espírita, e ele achou aquilo tudo muito esquisito. E aí ele me perguntou, ele estava do meu lado, ele me perguntou, quando ele viu aquele entre-sai de entidades, um movimento bem interessante, aliás, ele perguntou, mas Sérgio, para que serve isto? Aí eu disse para ele, olha, dentre outras coisas, como está no texto lido hoje, para uma forma de evidenciar a imortalidade da alma. E, além disto, a comunicabilidade dos espíritos. Mas Atanásio, que era um dos coordenadores desencarnados da reunião, ele, sem ter se aproximado, ele me diz assim, Sérgio, diga ao seu amigo que, enquanto nós estamos nos movimentando por aqui, nós também nos movimentamos nos hospitais e nas zonas de necessidades de doentes espalhados pelo mundo. E você pode dizer a ele que, por exemplo, na noite de hoje, na reunião agora, nós estamos cuidando de espíritos de abortados, que morreram pela curetagem uterina violenta e que, na medida em que desencarnaram dessa forma, os seus perispíritos também foram atingidos violentamente. E nós estamos aqui cuidando de centenas no Rio de Janeiro, nesta noite, enquanto nós estamos como que convivendo aqui fraternalmente. E aí ele escutou e não perguntou mais nada e ficou muito impressionado com tudo, né? Mas são muitas histórias, eu ficaria brincando aqui até meia-noite, contando esses episódios. Mas como nós não temos tempo para tudo, mas temos na semana que vem como desdobrarmos isto, eu só gostaria de lembrar que já me convidaram assim para fazer uma live ou outra durante a pandemia sobre este tema, fotografia de espíritos e materializações e ectoplasmia. Então, hoje ainda ou amanhã, eu vou olhar e vou postar aquilo que nós fizemos 2 ou 3 vezes. Seria bom se vocês dedicarem uns minutinhos durante a semana até o próximo encontro para vocês examinarem isto. São reflexões e ali eu conto uma série de experiências interessantes que eu tive, eu até digo a honra de ter participado. Tá bem? Eu posto depois e quem puder, olha com carinho. Tá bom? Então, já temos mais ou menos 7:55, e aí eu creio que, pela importância do tema, podemos abrir uns minutinhos para quem desejar fazer como que uma pergunta ou outra a respeito desta temática. Pode ficar à vontade.
Oi, Sérgio, Solange. Boa Como é noite. que é detectado... Boa noite. Boa noite a todos. Como é que é detectado que ele é um médium espírita de doador de ectoplasmas? Tem como saber? Solange, em geral, antes de que ele venha a frequentar uma reunião formal espírita numa instituição qualquer, ou até na casa de um grupo, tanto é que essa experiência que eu tive sempre ocorreu na residência da dona Zilá Chaves. E muito bem. Mas, em geral, esses médiums, eles dão margem durante a infância, durante a juventude, durante qualquer época da vida adulta, a fenômenos de efeitos físicos que não são de materializações, mas que são aqueles que chamam a atenção. Por exemplo, nós vamos ver também na semana que vem fenômenos de transporte. Um objeto que você tinha certeza que o havia deixado num lugar dentro de casa, no dia seguinte, você, por exemplo, não tendo mais ninguém no ambiente, aquele objeto agora está de cabeça para baixo ou num outro ambiente. Às vezes é um ventilador ou uma televisão que funcionam iniciando o funcionamento sozinhos. Às vezes é um ruído, uma batida. Nós vamos trabalhar depois a ideia da tipologia. Lembra dos fenômenos de Hydesville, em Rochester, nos Estados Unidos? Lembram da ideia das irmãs Fox? Então, essa é uma história precursora das mesas girantes. A tipologia. E essas pancadas inusitadas, meio que sem sentido, tudo depende do ectoplasma. Então, são indícios, às vezes é de propósito, para que alguém no ambiente já vá buscar ideia do que é aquilo. E aí vai até a casa espírita e no acolhimento fraterno alguém explica, olha, deve ser isso ou deve ser aquilo. Venha assistir às palestras espíritas no trabalho público. Se é uma criança ou um jovem, venha participar da evangelização. E essas coisas vão ganhando um direcionamento para aquilo para o qual aquele médium desenvolveu aquela condição de ectoplasmia, que é para algo útil. Não é para apenas chamar a atenção, é para uma coisa relevante para aquela comunidade, seja historicamente, seja apenas para um grupo menor que vai utilizar aquela instrumentalidade para um benefício, às vezes, muito amplo para uma parte da sociedade, não é? Então, em geral, quem também tem a mediunidade de ectoplasmia, em geral, tem a de psicofonia, tem a de vidência, desdobra com facilidade, lembra dos sonhos à noite, tem muitas intuições. Então, como o ectoplasma depende para ser exteriorizado do desdobramento, todas as expressões mediúnicas também dependem. Então, em geral, são pessoas assim polivalentes, eu diria, não é? No sentido das expressões diversas da mediunidade. Tem muitas histórias aí, muitas. Passaria da meia-noite hoje, se nós fôssemos nos lembrando de tudo isso. Alguém mais gostaria de perguntar? Senão eu conto mais uma ou duas questões para motivar vocês. Pois não. Doutor Sérgio, Oi, Carlos. residência na cidade que eu morava, né? Que eu atualmente estou em Santa Maria da Vitória, né? E minha filha veio trabalhar aqui. Tinha uma lâmpada num bocal, a lâmpada estava nessa posição.
presa, acendendo normalmente. No dia seguinte, a lâmpada estava quebrada na varanda da casa. Como lá na minha casa tem circuito fechado de televisão, eu fui verificar qual que houve com a lâmpada, qual que teria quebrado a lâmpada. Rapaz, uma coisa interessante. Você vê a lâmpada subir e se projetar ao solo quebrar. Teve outro caso também na cozinha da minha casa. O exaustor, né? Durante a madrugada, a gente viu aquele estouro imenso de manhã, vários pedacinhos de vidro na cozinha, e não tinha lógica ele ter estourado. Eu tenho um amigo que, quando viaja comigo para uma cidade próxima, viajava, né? A gente está se aproximando do trecho que vão jogar algumas pedrinhas no carro. Era interessante, porque não eram pedras por debaixo do paralama, eram pedras na lateral do carro, na frente do carro. E eu não estava passando por outro veículo, e era comum, e era um horário praticamente certo. Não sei explicar assim, se tinha algum espírito ali aguardando, né, para provar que ele existia, e começava a lançar as pedrinhas. E era comum, assim, esses fatos acontecerem comigo. Eu estou lhe contando os 3 casos. Muito bem, Luiz Carlos. É curioso que quem tem alguém por perto, na família, ou o próprio, condições de ectoplasmia, tem muitas histórias para contar. Por quê? Porque espíritos existem em todo lugar, na casa de qualquer um. E quem tem essa condição do ectoplasma, como que atrai certas entidades. E eles podem movimentar um quadro saindo do lugar, como a tua lâmpada, um vidro de uma estante qualquer se partindo, cheiros, por exemplo, de éter ou perfume de rosas acontecendo no ambiente, e isto faz parte da ectoplasmia, não é? Então, são vários, lembra que eu comentei? São uma lista de uma dúzia de fenômenos. Eu vou colocar depois essa lista toda com os itens. Por exemplo, poltergeist. Vocês lembram desse nome? Não é? O que é isso? São aqueles deslocamentos, esse transporte inusitado de objetos. Tudo isso é natural. Alguém pode achar que é sobrenatural, porque é incomum. Não é do dia a dia de todo mundo, mas pertence ao domínio dos fenômenos naturais. E, por isso, nós precisamos estudar isso tudo. Mas voltando o nosso estudo para as questões que o médium, o espiritista, deve se familiarizar e conhecer, não é? Como uma gama, um leque de possibilidades de fenômenos mediúnicos, porque nós estamos agora no capítulo dos fenômenos de efeitos físicos. Combinado? Muito bem. São muitas histórias, mas eu prometo que na semana que vem nós voltamos a essa temática, e aí eu vou lembrar de postar, como combinamos, um estudo ou outro para vocês escutarem, não é? E a partir disso nós vamos ver também questões que vocês queiram trazer amanhã ou depois. Muito bem. Estão todos bem? Essa questão da ectoplasmia, como eu havia comentado, né, ela é muito relacionada à ajuda em potencial dos benfeitores, como eu comentei quando falava da prece pela humanidade, e nas nossas reuniões, quando nas segundas-feiras nós concluímos fazendo uma espécie de uma corrente magnética a benefício dos sofredores, dos enfermos, dos necessitados, dos resgates. Esse magnetismo, ele é fundamentalmente embasado no ectoplasma.
Então, quando Allan Kardec trabalha como magnetizador, quando ele é contemporâneo de discípulos de Mesmer, quando nós comentamos quanto à água magnetizada, a pomada do vovô Pedro, que é Mesmer, nós estamos trabalhando a mesma questão, nas suas particularidades, nas suas diferenciações. Então, esse é um leque mesmo, e várias coisas boas nós podemos fazer de modo simples, às vezes sem nada ostensivo. E um último comentário, talvez antes da prece, existe um livro lindo chamado No País das Sombras. Mas não se preocupem, porque é tudo de muita luz no conteúdo da obra. É um livro cujo original ele foi escrito por Madame d'Espérance, em francês. E a Madame Elisabeth d'Espérance, ela era inglesa ou americana? E aí era Madame Hope, por causa disso. E ela vai morar na França. E aí ela muda, adapta para Madame d'Espérance. E era uma médium extraordinária de efeitos físicos. E o que é bonito é ela escrevendo sobre a experiência dela com ectoplasmia, com materializações. E é um livro que a FEB trouxe para a língua portuguesa, que está como que não existe mais, portanto, está esgotado há muitos anos. Em algum cantinho aqui de casa eu o tenho, e ele tem muitas fotografias das experiências que fizeram com a médium Elisabeth d'Espérance. E aí eu vou ver se eu encontro, ou alguém encontra antes para mim, em PDF. E é uma leitura muito agradável e muito impressionante, porque tudo nesse contexto, quando muito marcante, claro, é muito chamativo. Então, vale a pena a leitura. Eu vou ver se eu encontro em PDF para postar também para vocês. Vocês vão gostar imensamente dela, essa médium de um período um pouquinho depois também de Allan Kardec. Enfim, muitas histórias, mas vamos nos preparando para um novo momento. Espero que todos vocês estejam muito bem. Também fica o convite para que, sobre o que nós conversamos hoje, e que vocês se recordem amanhã ou depois, surja uma dúvida, escrevam, anotem e tragam isso na semana que vem, que vai ser uma semana de continuidade do que vimos hoje. Tá bem? Então, eu vou pedir novamente para a Luciana cantar para nós uma música que seja da sua escolha, para que nós, então, com a música, mudemos, né, o tom do nosso encontro de trabalho hoje, do estudo para algo que seja proveitoso, de ser entregue, aliás, que tem a ver com o tema, não é? Fluido vital, citoplasma. Nós temos, cada um de nós, queridos, 30 trilhões de células. Cada célula é um universo. E nesse universo, nós temos elementos que podem, quando bem direcionados por uma assistência espiritual como a nossa, ser esse tesouro em favor de benefícios para as pessoas, para os encarnados doentes, para os desencarnados vítimas das questões mais
difíceis que nós podemos imaginar. A Vivi acabou de postar no grupo o livro que eu havia comentado. Tá bem, gente? Então, vamos pedir a Luciana uma música bem bonita do repertório dela. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado, Luciana. Que nós, queridos, possamos buscar novamente a figura sublime de Jesus, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o Filho do homem, o pastor de todas as ovelhas, o Alfa e o Ômega, o caminho, a verdade e a vida. Que possamos buscar sua mãe, Maria de Nazaré, José da Galileia, apóstolos, discípulos, benfeitores amados, que estão nesta humanidade há milênios incontáveis, para que na noite de hoje, quando estamos assim estudando e nos reunindo como irmãos e como amigos, possamos pensar
as dores da humanidade, o sofrimento ainda imenso que há em tantos países, comunidades, lares, ruas, de tal modo, Senhor, que toda esta família de espíritos de primeira grandeza, espíritos da maior elevação, possam envolver a terra inteira, que vamos incluindo no interior de um campo imenso, geometricamente perfeito, como uma pirâmide repleta das cores dos diversos aspectos terapêuticos para qualquer paciente do mundo, encarnado ou desencarnado. Luzes que refletem o amor de todos eles e até o nosso pequenino amor dedicado aos mesmos necessitados e aflitos da terra. Hoje, Jesus, em meio a tantos dramas, como ainda o da guerra na Ucrânia, as questões terríveis no Irã, no Iraque, no Afeganistão, na Síria, no Iêmen, nós te pedimos, Jesus, por lugares pouco lembrados, mas que estão vivendo nos últimos dias dramas muito graves, como é o caso de Burkina Faso, como é o caso do Sudão, tanto quanto de Mianmar. Que nesta segunda-feira, Jesus, refletindo de como podemos ajudar, contribuindo para tanto amor sendo movimentado no altiplano, nós vamos recorrendo aos amigos da África e da Ásia, benfeitores da humanidade toda, mas que se identificam sobremaneira com os dois continentes onde estes dramas referidos estão como que ensejando uma dedicação maior. Europa, África, Ásia, Ucrânia e aqueles outros referidos agora. Que nós possamos lembrar de pessoas lindas como Albert Schweitzer, Desmond Tutu, Nelson Mandela, que confundiram as suas histórias a bem de países africanos. Que possamos pensar em Mianmar e sua tragédia, lembrando de Confúcio, Lao Tse, Forri e muitos outros, sendo que o anjo Ismael, Isabel de Aragão, o infante Henrique de Sagres, Matuíra, tanto quanto Joana de França, Teresa de Ávila, William James, Benjamin Franklin, Bezerra de Menezes, Pedro Ernesto Eurípides, Dona Ivone, Dr. Lacerda,
todos esses amigos queridos, na companhia de tantos outros, que eles continuem se movimentando, conduzindo a doação gentil de cada um de nós aqui no grupo, na noite de hoje. Moléculas sadias, fluido vital de qualidade em quantidade, não para as mesas se movimentarem e objetos se deslocarem, mas para a cura, para o alívio do sofrimento de encarnados e desencarnados de um modo geral. Algo ainda tão típico do nosso mundo querido, que é a Terra. Que todos nós sintamos cada vez um prazer, uma alegria maiores de participarmos destes minutos de consagração, na medida em que nos abraçamos e nos damos as mãos, entregando como que o nosso melhor, que em verdade nem nosso é, porque é divino, é legado de nosso Pai, que é Deus, Criador do grande universo. Que durante todos os minutos, esses conteúdos para o benefício clínico, o bem-estar moral, espiritual, vá fluindo continuamente. Que possamos perder peso de tanta doação e recuperarmos isto logo ali adiante, no alimento convencional de cada dia. Senhor Jesus, abençoa esses contextos de tanto sofrimento, tanto quanto os doentinhos nos hospitais do mundo inteiro, os suicidas, os abortados, os que morreram em acidentes ou vitimados pela extrema violência, como temos no Brasil, nos Estados Unidos, nos países citados e ainda em muitos outros. Que o teu amor modifique, Jesus, tudo isto o quanto antes. E o panorama ainda de tristeza, enfermidades, sofrimento, como médico divino, tu possas, na companhia dos anjos, de tua mãe, de teu pai, mudar tudo que temos ainda hoje, para que os nossos sonhos de um mundo melhor e mais feliz materializem-se, tornem-se realidade o mais cedo possível. Muito obrigado, amigos espirituais. Francisco de Assis, lembrado agora há pouco pela música, Francisco Cândido Xavier e muitos outros, como Florence Nightingale, dirigindo um grupo imenso de enfermeiros do céu. Muito obrigado, amigos queridos, dos céus e da terra, do alto e da superfície, do zênite e do nadir, das estrelas e do chão,
de terra ou de asfalto, onde nós pisamos os nossos pés da encarnação atual. Muito obrigado, amigos, e que assim seja.